no Beira-Rio com um gol no finalzinho do Colorado. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Tomás? Um grande abraço para você. Obrigado por lembrar, hein? No jogo do Botafogo eu errei, achei que o Botafogo fosse ganhar. Mas errei porque não achei que o glorioso Arthur Jorge fosse fazer aquilo que eu disse exatamente uma semana atrás. 11h30 da noite de quarta-feira passada, começou o programa, eu falei o quê? Olha, o Botafogo já pode pensar em colocar time reserva no jogo de volta. Foi o que fez hoje, não um time totalmente reserva, mas poupou todos os seus pendurados. Sim. E tinha que poupar mesmo, fez o certo. Acho até que nem precisava ter colocado em campo alguns dos pendurados no segundo tempo, acho que correu um risco desnecessário, porque o risco da classificação nunca existiu, da desclassificação, no caso. Nunca existiu. Imagina, gente, não vai perder de 5-0 nunca. Acho que o Peñarol fez um jogo bonito, ganhou por 3-1. O Aguerre, o goleiro do Peñarol, cometeu uma idiotice no final do primeiro tempo, já com jogo encerrado no primeiro tempo, ele vai lá, dá uma pisada por trás no John, num bate-boca ali no meio de campo, acaba sendo expulso, prejudica o seu time. Mas assim, não teria mudado nada, Tomás, não teria mudado nada. O torcedor do Peñarol deve estar orgulhoso do seu time, fez um jogo bom contra o Botafogo hoje, ganhou por 3-1, foi um placar justo. E o torcedor do Botafogo, em algum momento do jogo ali, com 2-0, deve ter olhado para o campo e visto assim, Adrielson, quem mais? O Marçal, o Tiquinho, o Eduardo, o Tietê, e falado, ai meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? É o time lá do derretimento do Campeonato Brasileiro. Mas, porque esses caras viraram todos reservas hoje, a exceção do Marlon Freitas, e foi esse time reserva do Botafogo, que era o time titular do ano passado, que acabou perdendo para o Peñarol, mas não deu tempo de entregarem a rapadura, Tomás. Pois é. Ô, Júlio, o SIC não existe no futebol, né? Mas se aquela bola na trave, 1 minuto depois do gol, absurdo, né, que foi o primeiro gol do Peñarol, um gol espetacular. Se aquela bola na trave do Peñarol entra 2-0, 2 gols em 2 minutos, ia com dar todo um pânico, o segundo né? tempo, não ia dar um... ia dar, principalmente, acho que nem o segundo tempo era a questão para a gente ficar pensando aqui numa hipótese. Eram os 10 minutos finais do primeiro tempo, porque ali com 2-0 poderia tranquilamente virar 3, sabe? Era uma... Claro. Mas esse é o ponto de quando um time ganha por 5-0, Tomás. Tem que acontecer muita coisa. Tem que acontecer muita coisa. Tem que acontecer muita coisa e não aconteceu. Natural que não acontecesse. Com 2-0, o Peñarol faz 2-0 com um jogador a menos. O Botafogo tem um pênalti marcado quando estava 1-0, que para mim é um absurdo. Nossa, que escândalo, é um negócio. E aí eu tenho um monte de amigo que fala assim, roubaram o Botafogo, não dá para entender o que é pênalti. Olha, a discussão sobre não dá para entender o critério, a gente vai falar mais para frente no programa. Porque dão um pênalti para o Palmeiras contra o Fortaleza, e aí depois não dão um pênalti para o Inter contra o Flamengo, em lances muito similares, em que, na verdade, o jogador do Flamengo levanta o braço e o do Fortaleza nem isso tinha feito. Eu não daria nenhum dos dois, exato. Mas o do Flamengo é discutível. Se é para dar, é o de hoje. O Flamengo é discutível. Então, isso se você falar que acha que eu vou até... Tudo bem. Agora, do Fortaleza, não tem sentido. Do Palmeiras... Mas isso sim são lances parecidos. Claro, aí a arbitragem brasileira, ela vive nisso, né? O cara dá um pênalti no fim de semana. Aí ele é suspenso. Sim. Aí o juiz do jogo seguinte não dá um pênalti no lance parecido, porque ele não quer ser suspenso. Exato. E aí a gente vai perdendo os critérios. Os critérios vão ficando pelo caminho. O torcedor do Botafogo pode ficar na bronca também por conta do pênalti que foi dado para o São Paulo contra ele, Botafogo, Sim, mas foi perdido. Foi perdido. Mas e aquele, para mim, foi pior ainda do que estavam dando hoje para o Botafogo. Natureza diferente, né? Totalmente diferente. O lance de hoje, eu nem gosto de criticar o árbitro hoje que dá pênalti, porque os árbitros não dão mais pênalti. Então, quando o cara... Porque os árbitros ficam ali na muletinha do VAR. Então, quando o cara dá o pênalti, eu nem gosto de criticar muito, porque o cara, pelo menos, tomou uma decisão ali no campo. Mas foi uma decisão muito mal tomada. Porque o lance do pênalti dado para o Botafogo hoje é um lance que o jogador do Peñarol, do jogador do Botafogo, está carregando a bola, ele vai tocar, né? Não é nem um chute para gol, né? Ele vai... não é um lance para chute para gol, né? É um domínio. Eu acho que ele tenta de bola. driblar. A bola escapa e bate na mão do jogador do Peñarol. Quando você domina já preparando a jogada, e talvez para dar o corte. Mas a história, posição natural, o cara tá correndo para trás, ele não tá em movimento de bloquear o lance. Muito próximo. Esse é um lance fácil de não ser marcado, porque se esse pênalti é pênalti, então qualquer jogador de futebol vai ficar chutando a bola no braço do amiguinho, e os caras têm capacidade técnica para isso. Então esse lance não é pênalti. O juiz marcou, o VAR chamou, tirou o pênalti, tudo certo.
E aí o Peñarol faz 2-0, o Botafogo vai fazer 2-1 já no finalzinho, no contra-ataque com o Almada. E lance seguinte, né, na saída de jogo, o Peñarol faz 3-1. Ainda tem uma chance de um 4-1 nos acréscimos, mas em nenhum momento a classificação do Botafogo esteve ameaçada. Tomás, eu acho que foi uma grande decisão do Arthur Jorge de tirar os jogadores pendurados. É uma decisão facilmente defensável. E se ele coloca o time titular e qualquer jogador do Botafogo toma o terceiro cartão amarelo, toma o cartão da suspensão, ele ia ser massacrado daqui até o dia 30 de novembro. Por que escalou? Por que botou? Então, assim, é muita engenharia de obra pronta aqui no Brasil. Ele fez o certo. Ah, mas nossa, olha que sufoco. Não foi sufoco, coisa nenhuma. Eram 5 gols de vantagem que acabaram com 3 gols de vantagem. Era uma gordura gigantesca do Botafogo. Ele queimou um pouquinho da gordura. Antes eu conseguisse queimar esse pouquinho da gordura do Botafogo aí. Você está precisando. Não consigo queimar nada, pô. Ó, já a gente vai ouvir o Roger Machado, técnico do Inter, falando sobre critérios de arbitragem, já que você tocou nesse tema. Júlio, vamos então para os números de Peñarol e Botafogo. Vamos ver se a estatística mostra o domínio do Peñarol na partida. 55% de posse de bola contra 45%. Quando o Peñarol fica com um homem a menos, o Botafogo consegue empatar essa posse de bola. Depois o Peñarol volta a ter um pouquinho a mais. 22-8, finalizações. Até porque esquecemos de comentar aqui, o Matheus Ponte do Botafogo foi expulso também. Sim. Ele entra aos 13 do segundo tempo, é expulso aos 24. Foi bem com 2 ele, né? faltas em sequência. Impressionante. Eu fico até me perguntando, né? Alguém deve ter se dado bem aí, apostou, por exemplo, num vermelho do Matheus Ponte, né? Alguém pode ter conseguido ganhar um dinheirinho com isso, com essa surpreendente expulsão, porque, olha, é inexplicável o cidadão entrar em campo e 10 minutos depois tomar 2 cartões. Detalhe, ele entra em campo no lugar do Vitinho, que só saiu porque estava pendurado. Exato. Né? O Arthur Jorge começa a tirar os jogadores pendurados. E aí, no mesmo minuto 69, né? Que é 24, 69. Ele toma um, depois toma outro. Não deu 60 segundos, ele tomou o segundo amarelo. Pode anotar que o Matheus Ponte, que é uruguaio, inclusive, não joga mais esse ano pelo Botafogo. Pode anotar. Vamos observar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Finalizações corretas, 5-3 para o Peñarol, um pouco mais de passes, né? Nada absurdo essa vantagem, 342-314, 8-1 em número de escanteios e o empate nas faltas, 12-12. Tomás, ontem o River finalizou 35 vezes, o Peñarol hoje 22. Ontem o River teve 20 escanteios, o Peñarol hoje 8. O Peñarol jogou muito mais do que o River. Você vê como são os números. As tais das chances claras de gol, se a gente tivesse esse elemento na estatística, o Peñarol teria muito mais do que o River, né? Aqui, eu vejo para você em um segundo que já está aberto aqui. 2 cabeceios perigosíssimos no primeiro tempo, um deles na trave, o gol, os 2 gols do segundo tempo. No fim do jogo, os expected goals, não, até foi um pouquinho menos, foi 1,61 a 1,67. Era para... Teve uma bola linda que o jogador pega de primeira, de perna direita, já dentro da área, que ele quase acerta o gol. Estou surpreso aqui, porque eu acho que o Peñarol fez mais do que essa estatística dos expected goals mostram. Eu acho que o Peñarol fez um jogo bastante honesto contra o Botafogo, como honesta foi a campanha do Peñarol na Libertadores. Não chegava a uma semifinal, havia 13 anos, desde aquele time de 2011 que perde a final para o Santos do Neymar e do Ganso. Foi uma Libertadores corretíssima do Peñarol, eliminou o Flamengo, era super zebra contra o Flamengo, azarão, e conseguiu eliminar o time do Flamengo, do Tite. Chegou na semifinal, chegou onde dava para chegar. Sim. Agora é coisa de gente grande, porque o futebol sul-americano virou um futebol brasileiro com menos participantes do que o futebol brasileiro.